Bom, gente, nós estamos começando mais uma rodada de discussão do projeto Pensar Bahia. E nós estamos recebendo hoje o economista Paulo Henrique de Almeida. Paulo concluiu o doutorado em Economia pela Universidade de Paris 10, em 1994. É graduado em Economia pela UFBA em 78 e é mestre em Economia pela Unicamp em 83. Hoje, Paulo desenvolve projetos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo da Bahia e Paulo vai falar sobre a questão da mineração, novos marcos regulatórios e a sua relação com logística, ou seja, dois temas entrelaçados e estruturantes para o desenvolvimento da Bahia. Então, passaria a palavra para Paulo. Paulo, você fica com tempo disponível aí de 30 a 40 minutos para a sua apresentação. Depois nós abrimos aí para os presentes na sala, que eu dou bom dia a todo mundo e podemos começar, Paulo. A palavra é sua. Ok. Bom dia a todas e a todos. Eu queria primeiro, Edgar, pedir desculpas porque eu tinha essa apresentação aí, com esse título que está aí na Mineração, Novos Marcos e Logística, e, na verdade, eu enxuguei a apresentação, fiz uma nova versão para hoje e esqueci de alterar o título. Então, a ideia é futuro da mineração na Bahia, conforme eu tinha combinado com vocês da SEI, certo? Depois que a gente fizer a conversa hoje, eu mando para vocês, né, a apresentação com o título corrigido, ok? Bom, mas o conteúdo é o que eu preparei. Edgar, você... Vou mudar para tentar mudar aqui para... Vocês estão vendo futuro da mineração ou estão vendo a outra? Não, estamos vendo mineração e preconceito. Bom, então eu vou continuar por lá mesmo, porque senão a gente vai perder mais tempo. Dá para ver aí numa boa? Como tá? Tá dando para ver. Pode continuar. Vocês me conhecem, Ronald, Edgar e outros aí. Eu adoro cuidar dos patinhos feios da economia, não é isso? Fiquei muito tempo trabalhando com serviços contra a maré, contra a corrente, porque ninguém ligava para serviço. E é com grande felicidade que hoje estou vendo nos programas de governo, né, o cuidado necessário com os serviços, inclusive dos serviços como tecido econômico para a atração da indústria. E agora, aqui na SDE, eu resolvi cuidar de outro patinho feio, né, que é o setor de mineração, visto do ponto de vista que eu estou propondo de cluster, né, de aglomerado. Não é só a mineração em estrito senso. A SDE, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, como vocês sabem, se chamava Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, né? SICM. Mas só se trabalhava com indústria, na verdade. Pouco se fazia com relação ao comércio, preconceito com relação aos serviços. Pouco se fazia também com relação à mineração. Na SDE, preconceito com relação à mineração. Esse preconceito ainda está por aí e foi reforçado pelos grandes desastres da Vale em Minas Gerais recentemente, os casos de Mariana e Brumadinho. Então, a visão que se tem normalmente da atividade de mineração é de uma atividade que polui e destrói o meio ambiente, que é efêmera, né, que cria poucos empregos, paga mal, tem efeitos multiplicadores limitados, não paga imposto, só produz para exportação e é uma atividade típica de país subdesenvolvido, né? A primeira coisa a fazer é desconstruir isso aí.
né? É verdade, como toda atividade econômica, a atividade de mineração tem uma pegada ambiental, né? Nenhuma atividade econômica vai deixar de ter uma pegada ambiental. Agora, é preciso ver que a mineração ocupa 1%, menos de 1% do território nacional. Então, de saída, ela tem uma pegada ambiental muito menor, enormemente, minimamente comparável, por exemplo, com a pegada do agronegócio, né, por exemplo. Né? Então, nós temos muito menos preconceito hoje com relação à agricultura em geral e o agronegócio em particular do que se tem com a mineração. E a mineração é uma atividade frequentemente subterrânea e normalmente ocupa uma área, né, mínima. Você pegar o Google, né, e tentar localizar uma mina no estado da Bahia, você vai ter alguma dificuldade. Agora, se você pegar esse mesmo Google e olhar para o oeste, você vai ver os pivôs centrais com uma facilidade grande do espaço. Estão me acompanhando? Então, essa é a primeira coisa. Além do mais, a mineração no mundo inteiro, e na Bahia também agora, tem uma preocupação crescente com o meio ambiente, com o uso de energia renovável, com o cuidado com as barragens, com a substituição de barragens a montante por aterros, porque, inclusive, é uma pressão do consumidor no mercado externo, além do próprio consumidor no mercado nacional, de comprar produtos com selos verdes, né? Então, nessa área também. A mineração é uma atividade efêmera. É uma mina, dura alguns anos, dura algumas dezenas de anos. Mas nós vivemos num mundo em qualquer atividade praticamente é efêmera, né? Então, você vai dizer, a Ford veio para ficar. A Ford não veio para ficar. A Ford foi embora. Uma fábrica de sapatos ou de calçados é mais efêmera ainda. Então, nós temos várias experiências disso. Então, no mundo em que toda atividade é efêmera, né, é volátil, né, não é a mineração que vai ter o menor custo de saída. Então, de qualquer sorte, você tem que ter um cuidado, né? As minas se esgotam, né? E um município que foi beneficiado por uma determinada exploração, de repente não será daqui a 10, 20 ou 30 anos. Então é preciso que a própria empresa de saída, mas também a prefeitura e o governo estadual, né, e eventualmente o governo federal, se preocupem com isso. Né? Vou passar daqui a pouco com o fato de que existe um ciclo, né, uma vida econômica da atividade. Cria poucos empregos? Cria, ou não, mas cria poucos empregos como qualquer atividade industrial, qualquer atividade mecanizada, né, qualquer atividade robotizada hoje. A indústria petroquímica não cria a quantidade de empregos que criava há décadas atrás. Né? Um pouco a atividade de mineração hoje que tende a ser cada vez mais feita com grandes máquinas à distância, né, com controle remoto, esse tipo de coisa. Paga mal? Mentira. Né? Paga melhor do que vários setores da economia, inclusive paga melhor do que boa parte dos setores da indústria. Tem pouco adensamento de cadeia, tem efeitos multiplicadores limitados? Falso. Né? Vou mostrar por que disso daqui a pouco. Não paga impostos? Não. Enquanto atividade de exportação, paga pouco imposto, claro. Né? Como qualquer atividade de exportação num país como o Brasil. Né? Mas, se for uma atividade voltada para o mercado interno, como é o caso frequentemente, paga, né, imposto. No Nordeste, paga imposto no limite do que permite os incentivos fiscais. Mas é uma atividade que tem um efeito multiplicador indireto, induzido muito grande no município e no estado, e com isso, né, a geração de impostos municipais e estaduais. Só produz para exportação? Falso. Né? Nós não teríamos construção civil no Brasil, a gente não teria metalurgia no Brasil, não teria siderurgia no Brasil, se isso fosse verdade. Né?
Não teríamos indústria química no Brasil se isso fosse verdade. E a atividade de país subdesenvolvido? Não. Perdão. É uma atividade de países desenvolvidos, Estados Unidos, Austrália, Canadá, né? Países, inclusive, que a Alemanha está investindo no Brasil e na Bahia. É uma atividade de potências emergentes, caso evidente da China e da Rússia, e é uma atividade de países emergentes em geral. Né? México, Brasil, África do Sul. Né? Então, esse é o preconceito final de montar. Se você pegar 50 maiores empresas de mineração no mundo, né, por valor de mercado, nós vamos descobrir que, cadê aqui, 8 são chinesas, né, 8 são canadenses, 6 são americanas, 5 são australianas, etc. O Brasil tem uma entre as 50, que é a Vale, que é uma empresa brasileira. A mineração é uma atividade econômica e de grande importância estratégica, vamos ver isso. Mas para a gente entender isso, a primeira coisa é não trabalhar a mineração estrito sensu. Como você também não vai trabalhar hoje a agricultura em sentido estrito. Se você pegar a agricultura em sentido estrito, você vai descobrir que ela pesa 2, 3% do PIB num país desenvolvido. No entanto, quando você pega ela como agronegócio, trabalha ela como agronegócio, estuda ela como agronegócio, ela vai pesar 25% ou mais do produto do país. Né? Mesma coisa com relação ao complexo de construção civil. Mesma coisa com relação ao complexo de energia. Então, vamos pensar, e esse é o primeiro passo a dar, a mineração integrada dentro de um complexo industrial, vamos chamar de mineroindústria, que leve em conta não só a atividade extrativa, né, simplesmente, mas também uma parte considerável da indústria química, mas também a indústria siderúrgica e metalúrgica e uma série de serviços que são necessários para que a mineração funcione. A montante, como serviços de apoio à mineração, né? Mineração, equipamento e tecnologia e serviços, N serviços, de saída à pesquisa geológica, geotécnica, geofísica, né, a laboratórios que fazem análise, né, os cursos de formação de mão de obra superior, de nível superior, o nível técnico. Ao lado desses serviços, estou citando só alguns deles, serviços que fornecem, né, manutenção de equipamentos, etc. E, além disso, a indústria de máquinas e equipamentos especializada para mineração, ela existe e tem grande importância econômica, e todos os fornecedores de insumos outros, energia, água, etc., que a mineração exige. Então, por trás da mineração e do beneficiamento primário que se faz na mina, você tem, em primeiro lugar, isso aqui. A política em países como Canadá, Austrália, a política pública para o setor, enxerga isso de saída, né? E trabalha isso aqui para estimular as suas empresas, suas companhias de mineração, tanto para a exploração no mercado interno quanto para a exploração em outros países. Então, se isso é a realidade a montante, a realidade a jusante também é isso. Então, da mina, do beneficiamento primário que se faz na mina, você tem
uma série de serviços logísticos, transporte rodoviário, transporte ferroviário, armazenagem, portos, etc. E depois você tem a indústria de transformação de minerais não metálicos, né? Vão trabalhar na produção de tijolos, rochas ornamentais, né? Pisos, revestimentos para construção civil, cimento, né? Concreto, etc. A indústria metalúrgica e depois a metalmecânica e a indústria química. Porque boa parte da indústria química trabalha com produtos da mineração e não do óleo e gás, né, da indústria de óleo e gás, por exemplo. Vou pegar no caso da Bahia, para vocês entenderem o que eu estou falando, da alquímica, né, que explora salgema para produzir cloro e derivados. Cerbasa, né, explora cromo para produzir ligas de ferro-cromo, né? E indústria de cimento, olarias, né, etc. Um setor importante na Bahia, rochas ornamentais, se bem que esse setor aqui está no Espírito Santo e nós ficamos só com a exportação da rocha bruta praticamente. Então, esse é o setor como um todo que precisa ser trabalhado por uma política pública. Essa é a proposta. Então, esse é o primeiro ponto. Ok? Segundo ponto que precisa ser trabalhado é esse entendimento que eu já tinha avançado um pouco. Então, a atividade é inicialmente a pesquisa geológica, coisa que é feita pelo Estado na Bahia, né, pela CBPM, um trabalho que já dura décadas e de altíssima qualidade. Quer dizer, a localização de jazidas, o estudo delas, o dimensionamento, né, para depois. Antigamente até existiam minas da CBPM em exploração, isso não existe mais, mas a CBPM localiza e vende direitos, né, minerários, localiza, mensura, vende, licencia, né, obtém a licença e depois comercializa isso através de leilões, né? Uma coisa a lembrar para quem não sabe é que no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, o subsolo é da União. Então você compra uma fazenda, mas o que está embaixo da terra não lhe pertence e você precisa ter licenças, outorgas, né, concessões da União para pesquisa e exploração. Então, depois que você localiza uma jazida, digamos assim, você vai avaliar, mensurar, ver a viabilidade da exploração, fazer um estudo, né, econômico disso, obter as licenças necessárias, tanto junto o órgão federal, né, deu um branco agora, a Agência Nacional de Mineração, a ANM, quanto ao órgão regulador de meio ambiente, no caso nosso, o INEMA. Depois disso, você tem um trabalho de planejamento da implantação da mina, a implantação da mina, para finalmente a entrada em operação. Esse tempo aqui é da ordem de 10 anos, um pouco mais, um pouco menos. Estão vendo aí o caso da Bamin, por exemplo. Nós falamos em Bamin há mais de 10 anos, né? Agora é que ela começou a ensaiar alguma produção. A mina opera durante algum tempo e depois ela vai ser esgotada e vai fechar, vai encerrar a atividade. Isso também precisa ser planejado, né, para que seja feito da melhor forma possível, tanto do ponto de vista ambiental quanto do ponto de vista socioeconômico. O que é preciso ver também é que isso se faz agora no século XXI com uma preocupação crescente, como eu estava falando, com o meio ambiente.
Até porque existe uma pressão muito grande no sentido da economia circular, como se diz hoje, você tem um mínimo de descarte, um mínimo de resíduo final e um processo de reuso, de reciclagem, de renovação e de utilização de resíduos para outras finalidades. Então, um caso exemplar, tem muito a ver com o Brasil, é o da remineralização do solo para a agropecuária, que se faz com resíduos da mineração que não são considerados mais como lixo, como descarte. Pois bem, então, visto desse ponto de vista, nós temos um setor que pesa muito, né? Visto do ponto de vista do valor, né, numa economia como a americana, que é uma economia muito mais complexa e completa do que a nossa, né, ele pesa hoje 14%, né, desse ângulo. Né? Se você pegar todas as atividades de serviço, comércio, né, e de reciclagem, de produção de matérias-primas, de processamento, de transformação industrial, comércio exterior, é 14% da economia americana. No nosso caso, não chega a tanto porque a gente não tem uma economia tão diversificada quanto a americana. Então, nós não estamos falando de um setor qualquer, nós estamos falando de um setor cada vez mais importante para a economia brasileira e baiana, né? E precisa de saída ser estudado. Daí um desafio para a CEPLAN, para a SBE, para a própria SEI, né? Nós precisamos investir mais na exploração desse setor, no detalhamento, no acompanhamento da sua evolução no mundo, no Brasil e na Bahia. Vamos pensar aqui um dado que fica mais simples de obter hoje, que é a quantidade de empregos formais. Mineração, metalurgia, minerais não metálicos empregam no Brasil 630 mil, né, pessoas, no emprego direto. Né? O que respondem. Então, esse complexo minero-industrial dá 31% da força de trabalho em Minas, claro, da toa que se chama Minas Gerais, 12% no Pará, 9% em São Paulo, 7,1% na Bahia. Mineração e serviços de apoio somente na Bahia são 16 mil empregos diretos. Bom, então, a estudar, porque nós conhecemos muito pouco, um dos patinhos feios da economia baiana. Nós precisamos ter mais trabalhos na academia, no Estado, sobre isso. Mineração na Bahia. Nós fomos em 2021, estamos repetindo agora em 2022, o terceiro mais importante estado produtor mineral do país. Quase 10 bi de faturamento. Acho que esse ano deve chegar perto disso, ou até passar. É claro que isso precisa ser dito, nós somos um terceiro lugar lá atrás, né, porque você tem no país 40% da produção em Minas Gerais, 40% da produção no Pará, né, sobram 20%, e a Bahia, com 3%, mais ou menos, é o terceiro lugar. Mas isso por causa do peso do minério de ferro. Certo? Então, o que vai acontecer é que, na medida em que o ferro comece a ser explorado, né, de forma pesada na Bahia, né, primeiro com a Bamin, depois com outros projetos que estão sendo discutidos aí, em Centro-Sé e outras regiões do estado, nós vamos pular desses 3% aí para uma coisa bem mais importante, eu tenho certeza disso. Bom, mas nós somos o terceiro produtor mineral
hoje no Brasil, porque nós somos, de saída, a terceira província mineral. Nós temos uma geologia de grande potencial, onde são explorados mais de 40 diferentes substâncias hoje, ou melhor, como a CBPM começa a dizer, quase 50 substâncias diferentes. Inclusive, como eu vou citar daqui a pouco, ou melhor, podemos avançar logo isso, minerais de grande valor estratégico, chamados minerais portadores de futuro ou minerais críticos, como se diz no exterior. Né? Urânio, vanádio, grafita, níquel, né? Nós temos potencial para terras raras, né? etc, etc, etc. Isso tudo está associado à quarta revolução industrial, porque é a base da microeletrônica, né? Das nanotecnologias, né? E isso, numa conjuntura, como eu vou mostrar, favorece enormemente a atração de investimento para isso. Pois bem, em função da Bahia já tem um setor considerável, é o terceiro produtor no Brasil, ainda que é com apenas 3% hoje. E na medida em que ela tem esse potencial geológico todo, ela tem sido também o principal estado na atração de investimento em pesquisa mineral. Isso é super importante. Entre 2017 e 2020, a Bahia atraiu 28% do investimento em pesquisa mineral no país. Certo? R$1 bilhão em pesquisa mineral entre 2017 e 2020. Isso é muito. Quase um terço do que o país investiu em pesquisa mineral. Além disso, a Bahia tem uma indústria de beneficiamento e transformação de minerais metálicos, minerais não metálicos e produtos químicos com uma história, com grandes empresas e com a atração de novas empresas, inclusive empresas internacionais importantes. Esse complexo minero-industrial respondeu por 5% do valor, ou mais de 5% do valor, da transformação industrial no Estado, em 2019, que é o ano para o qual a gente tem a estatística mais recente e a anterior à pandemia. Isso não é pouco. O que a gente tem que entender é o seguinte: quando o Edgar era menino, e eu também, o cacau respondia por 60% da economia baiana. Mas era porque era uma economia extremamente radicalmente subdesenvolvida, se a gente pode falar assim, né? E dependendo de 3, 4, 5, 6, 10 produtos, né? Dos quais um deles, o cacau, respondia por 60%. Não sei se do valor da produção, mas pelo menos do arrecadado pelo Estado, da tributação do Estado. Quando a economia vai se desenvolvendo, ela vai também se diversificando, se complexificando e se diversificando. Então, numa economia emergente, e não vou falar nem de uma economia desenvolvida, é difícil você achar um setor que responda por mais de 5% da economia. 5% já é um valor, né, super importante. É o caso, na Bahia, do complexo mineiro-industrial. São 34 mil empregos diretos e 122 mil numa estimativa de trabalhos indiretos no Estado. Estou falando nem dos induzidos pela renda, etc. E exportam 1,3 bilhão de dólares, principalmente sob a forma de ouro, cobre, níquel, vanádio e ferro. E aqui o ferro numa quantidade praticamente experimental ainda, né, porque a produção não começou para valer. Como eu disse, diversificando mais, com o ferro aumentando, isso aqui vai aumentar, né, rapidamente. Esse complexo minero-industrial, ele tem uma importância já grande e crescente para o desenvolvimento local, até porque boa parte da indústria de mineração está localizada no semiárido, onde você não tem atividade econômica significativa. De repente você tem uma empresa que emprega 500 mil pessoas
1.500 pessoas, que bota a economia do município para rodar, né? Primeiro, pela geração de emprego direto, indireto e induzido. Segundo, né, porque paga bons salários. Né? Terceiro, porque paga tributação. É um tributo pequeno, é a contribuição, né, da CEFEM, mas que para um município pequeno, de repente, é uma receita, né, importante. Né? Sem falar no investimento na hora da implantação do negócio. Aí pesa mais ainda, emprega bem mais gente. Né? Para o período 2021-2025, 11 municípios baianos têm investimentos previstos na ordem de 7,2 bilhões de dólares. Né? Sobretudo na produção de ferro, mas também no incremento da produção de ouro, cobre, níquel, cromo, magnesita, titânio e vanádio. De novo aí, minérios de quarta revolução tecnológica, inclusive. Sem falar no impacto logístico disso, porque isso estimula, né, não só investimento em rodovias, né, mas também, como a gente está vendo no caso da FIOL, evidentemente, e espero que a gente veja também na malha da FIOL e no futuro na FCA e numa nova malha ligada ao que é hoje a FCA, a rede ferroviária. E, sem falar, nos portos. Porto Sul não existiria o projeto sem a exploração do ferro. Aratu, né, vive também da exportação de granéis sólidos minerais, né, e espera-se que outros portos, né, apareçam na medida em que isso se desenvolva. Bom, falando do futuro, qual é a situação desse setor no mundo hoje? Em primeiro lugar, a pandemia do Covid mostrou aquilo que já se desconfiava, quer dizer, provou aquilo que a gente já desconfiava, que é a grande vulnerabilidade de cadeias de fornecimento muito estendidas no mundo, de um lado, e de outro, muito concentradas num único fornecedor. Então, quando houve a pandemia, que a China, por exemplo, optou, né, por uma política de tolerância zero com relação ao Covid, o resultado disso foi a paralisação de cadeias de montagem e de produção no mundo inteiro. Né, porque a China é grande fornecedora de chip, grande fornecedora de componentes eletrônicos, de peças para automóvel, etc, etc, etc. Bom, o Congo responde por qualquer coisa como 80% do cobalto do mundo. A Rússia responde por 90% do tungstênio, que é aquele mineral que se utiliza, por exemplo, para fabricar lâmpadas e ligas especiais de aço, e etc, etc. A China produz 90% das chamadas terras raras, que são a fonte para minerais raríssimos, de grande importância estratégica para a indústria eletrônica também. Eu falo microeletrônica, né? Então, você tem, de um lado, o pano de fundo de uma demanda crescente de minerais estratégicos, porque deles depende a chamada quarta revolução industrial, e de outro, você tem esse mundo em que a gente vive, que é um mundo de pandemias, de um conflito entre Estados Unidos e China, que não vai parar tão cedo, porque se trata da disputa, né, da hegemonia mundial, de decidir se a gente vai viver num mundo monopolar, né, continuar vivendo num mundo monopolar, ou se a gente vai viver num mundo bipolar ou mesmo multipolar, como foram os anos 20 e 30, por exemplo.
uma guerra russo-ucraniana que também não vai parar no curto tempo, no curto prazo, e que deixou a Rússia como uma espécie de pária. Olha, a Rússia, que era um grande fornecedor de tudo isso, além de petróleo e gás, também de minerais, né? Então, nós temos uma janela, para usar o clichê, que se abre e sorri para o Brasil e para a Bahia, né, para atração de investimentos. Então, há um processo de desglobalização já em curso, de nearshoring, como se diz, que é de você pegar seu fornecedor que estava lá na China e tentar colocar ele no México ou no Brasil, né, ou no Oriente Médio para ficar mais perto da Europa. Então, se abre primeiro uma janela de oportunidade gigantesca para que o Brasil e a Bahia diversifique suas exportações e aumente suas exportações, e, ao mesmo tempo, se abre outra janela gigantesca para a substituição de importações, coisa que tinha virado palavrão nesse oba-oba neoliberal dos últimos anos no país e que voltou a ser discutido seriamente. Porque essa mesma crise mostrou, por exemplo, que a nossa dependência de fertilizantes é uma coisa muito arriscada. O corre-corre que houve do agronegócio brasileiro atrás de fertilizantes nos últimos meses, né, foi, assim, inicialmente no nível do desespero. Depois a situação voltou a se normalizar. Mas isso abriu, por exemplo, a possibilidade de não deixar a Petrobras encerrar as atividades da Fafem, né, e de renegociar a manutenção da Fafem aqui no polo petroquímico, né, com a passagem para a Unigel. O pessoal da Unigel está com sorriso até a orelha, porque pegou a Fafem no momento em que fertilizante vale ouro em pó, né? Então, nós estamos já avançando na produção de amônia verde, né, que pode ser utilizada para isso também. Então, é importante que a gente também mapeie isso. E aí eu começo a encerrar, né, esses dois pontos de vista. A Bahia não pode perder essa oportunidade. Por isso, a SDE insiste, e ela já faz isso já há algum tempo, juntamente com a CBPM, na importância de duas coisas. Deixa eu avançar aqui um pouquinho para depois recuar. Primeiro, a gente ter uma política, digamos assim, mineral, a exemplo de outros estados, e deixe claro quais são os objetivos do Estado nessa área. Então, nós defendemos que o Estado tem uma lei simples, mas reguladora para isso aí, que é uma lei que defina princípios e objetivos, né, da política mineral do Estado, de saída à sustentabilidade, deixar quais são os campos de bem claros, quais são os campos de atuação das entidades do Estado, de saída da própria CDE e a CPPM, crie um conselho consultivo do setor mineral. Paulo, olha, seu microfone foi desligado aí, Paulo. Seu microfone agora foi desligado. Agora voltou, ok. Está me ouvindo, Guilherme? Estou ouvindo, sim. Você desligou o telefone sem querer aí, alguma coisa? Você estava... Ouvimos seu comentário sobre criar o Conselho Consultivo do Setor Mineral. Foi o último... Um fórum permanente, né, para juntar a sociedade civil e Estado, né, para acompanhar a execução da política, discutir os problemas, etc., a questão ambiental também. E, finalmente, criar um plano estadual de mineração. Que a ideia é que você faça um primeiro e depois você atualize ele a cada 4 anos, né, até um ano antes do PPA. Porque aí você teria
a definição do que vai para o PPA a partir do Plano Estadual de Mineração. O que faria o Plano Estadual de Mineração? O Plano Estadual de Mineração coordenaria, em nível estadual, né, a pesquisa mineral, a atração de investimentos, planejamento de projetos logísticos e estruturantes. Né? Então, onde vai ser concentrada a pesquisa mineral pública, né? Qual é o projeto rodoviário fundamental para a exploração de minério naquela região ali, ou naqueles municípios, etc., etc. A capacitação de recursos humanos, tanto no nível superior quanto no nível técnico-tecnológico. As prioridades do Estado em termos de PPPs, de parcerias público-privadas, de projetos logísticos, de incentivos ao adensamento de cadeia nessa área, né? A questão ambiental também. Então, o plano trabalha o que é possível e necessário mudar na legislação estadual. Repare, ninguém está dizendo aqui que é a União que cuida essencialmente do setor enquanto mineração estrito sensu. A regulação é fundamentalmente da União. Mas há muito espaço para o Estado, e o Estado é necessário em N áreas, que vão da questão logística, a questão do incentivo ao adensamento da cadeia, passando pela questão dos conflitos sociais, porque a mineração, frequentemente, ela envolve a regulação do conflito social em áreas quilombolas, indígenas, né, de comunidades tradicionais e de outros casos. Volta e meia está vendo isso na Bahia. O problema da formalização e da regulação da atividade garimpeira também, o conflito também que existe entre a atividade industrial na mineração e a atividade garimpeira. Então, cabe ao Estado também ter uma política para incentivar a formalização do garimpo, né, as práticas mais seguras aí do ponto de vista de segurança do trabalho, né, e a preservação do meio ambiente, esse processo de educação ambiental. Isso é fundamental hoje, porque, infelizmente, o governo Bolsonaro liberou geral nessa área. Então, esse atentado que nós estamos vendo na Amazônia, né, desse garimpo selvagem, né, atacando terra indígena, matando índio, etc., nós também estamos vendo aqui na Bahia, infelizmente, né, incentivado pelo governo federal, que abriu a porteira, né, como diria o Salles, nessa área também. Então, para encerrar, nós estamos falando uma coisa, ficção científica, nós estamos falando de uma coisa que o Estado de Minas Gerais está fazendo, o PEM-MG, que o Pará fez e que o próprio governo federal tem, né, com os planos nacionais de mineração de 2030 e 2050. Né? PNM 2030, PNM 2050, que está sendo atualizado, se não me falha a memória agora. Então era isso. Né? Nós estamos com um projeto, né, com termo de referência adiantado, com recurso orçamentário definido, pode ser feito pelo PNUD, pelo acordo de cooperação técnica que o Estado tem com o PNUD, que está sob a nossa gestão, mas falta vontade política. O governo faltou vontade política até agora. Né? Bom, depois de alguma luta, consegui, com o apoio da CEPLAN, de Ranieri particularmente, colocar no nosso programa no próximo governo. Né? Do nosso candidato, né? Então, ele vencendo, a gente tem, né, um termo de referência quase pronto, o recurso orçamentário está no plano de governo, está no PPA, né? Falta só a vontade política para colocar isso em frente e a gente mudar, né, a qualidade do nível de política pública, né, que existe hoje na Bahia para esse setor. Né? Repetindo, é uma batalha
histórica da SDE desde o tempo da SICNE, né? E é uma batalha também histórica da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, dos companheiros da CBPM, né? Que precisa avançar. Muito obrigado. Era isso aí. Depois com a palavra. Bom, gente, Paulo, excelente sua apresentação. Eu acho que você deixou muito claro a situação na Bahia, tanto do ponto de vista das possibilidades, da realidade da mineração no Estado, do ponto de vista das oportunidades e dos encaminhamentos que estão sendo pensados com relação a melhorar, a avançar nessas questões. Acho que você fez comentários também importantes sobre a questão da má fama do setor, principalmente com relação a questões ambientais. Eu acho que eu estou com a imagem congelada, mas vocês estão me ouvindo, né? Vamos sim, vamos. Ok. Acho que você chamou atenção também para a cadeia de mineração, junto com a logística, com a questão mineral, etc., na Bahia. De alguma forma, mostrou muito claramente a importância do setor também para a economia da Bahia e fez aqui umas observações para viabilizar, digamos assim, esse plano estadual de mineração. A gente podia abrir aí para as perguntas. Nós podíamos fazer uma listagem aí, levantar a mão aí, quem quiser falar. A primeira pessoa que está na lista aí é Eduardo Topázio, da SEMA e NEMA, que ele quer fazer algum comentário. Topázio, por favor, fica à vontade. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu não sei se está funcionando ou não. Estamos, sim. Pode falar. Bom, muito boa apresentação, você está realmente interessantíssimo. Eu acho que realmente a questão do plano de mineração, que eu acho esse planejamento estratégico, ele já ter realizado, acontecido. Eu quero só dar alguns depoimentos rápidos da minha experiência, tanto na área de meio ambiente quanto na área de recursos hídricos, né? Eu, para quem não me conhece, eu sou servidor do Estado, né? Entrei aqui como servidor do antigo Centro de Recursos Ambientais na última década do século passado, mas já trabalhava aqui desde 91, e atualmente estou como diretor de recursos hídricos e monitoramento ambiental aqui no INEMA, né? Bom, eu me lembro muito bem, só para ficar um relato aqui, às vezes a correria, às vezes destrambelhada, digamos assim, e a coisa meio distópica, assim, às vezes em ações de mineração. Eu fui responsável pela coordenação, na época que estava sendo implantado. Era uma coordenação meio informal, que era a licença da mineração de urânio, na região ali de Caeté, que era, na realidade, competência do IBAMA, né, pela Lei Federal de Meio Ambiente. Essa é uma questão de competência do IBAMA, mas houve os estados. Na prática, quem fez o acompanhamento, teve um estudo ambiental que foi realizado por uma empresa baiana, na época, contratada por eles, né, e o IBAMA adotou, inclusive, as medidas de licença ambiental. Eu estava na audiência pública, porque na prática saiu do relatório do CRA na época, do Centro de Recursos Ambientais. Mas o que me chamava muita atenção é exatamente questões que o Paulo colocou aí na apresentação dele, que é a falta de planejamento e um detalhe interessante, eu estou colocando aqui para reflexão. Eu me lembro muito bem que a lei estadual naquela época, ela falava, por exemplo, nós não chamávamos licença prévia, chamávamos licença de localização, e ela previa, né, a necessidade nos estudos ambientais que tivesse alternativas locacionais. E eu assim, como é que você vai fazer alternativa locacional de uma mineração? A mineração ou é num lugar que tem o minério ou não tem alternativa. Quer dizer, ou seja, quem pensa a lei, pensou lá nos anos 80, pensou com a maior das boas intenções,
mas não pensa na complexidade que trata o assunto. Daí eu dizer, não espalhe para todo mundo aí, que eu acho que o meio ambiente é planejamento, acima de tudo. E nós éramos na época da Seplantec, inclusive, o órgão de meio ambiente. Porque é uma coisa que tem que ser prévia, tem que ser estudada e planejada, né? E a solução que a gente deu para os tecnicistas, né, e legalistas que nós tínhamos no corpo técnico do próprio Estado era o seguinte: olha, alternativa locacional entenda-se como alternativa de tecnologia adotada, no que pese que as empresas identificou inúmeros, né, anomalias com presença de urânio naquela região, né, mas claro que optou-se naquele momento, eu não sei nem como é que está o estado atual, naquela com maior viabilidade econômica, né, ou seja, o óbvio, né. Então foi feito isso, mas a disputa sempre era com a questão ambiental, que era de disputa, né? E eu acho que a política ambiental ainda é de comando e controle, daí a necessidade de um planejamento, porque o meio ambiente é parte do planejamento, né? Não é de comando e controle, polícia, é discussão, é debater. E tem 3 variáveis, o meio que a gente, claro, de forma clássica, né? Eu coloco aqui de maneira simplificada: o meio biótico, meio físico, os impactos físicos e bióticos que podem eventualmente ocorrer, e socioeconômico, tá? E como foi colocado muito claramente aí, a atividade socioeconômica, mesmo que o potencial dela em termos a percentagem, em termos de atividade primária, assim como o agronegócio, ela seja relativa no global, em algumas regiões, inclusive, ela é indutora de desenvolvimento, né? Mas essa questão com a área de meio ambiente, no caso específico do urânio, do PNB, inclusive eu tive várias reuniões depois desses fatos lá com eles, inclusive já com mudança de governo aqui em 2007, teve alguns problemas, inclusive muito sérios, na forma de conduzir. Nessa época eu já trabalhava nos recursos hídricos, da área que o INGAR conduziu essas questões, vou relatar daqui a pouco alguns minutos sobre isso, né? Que era, na realidade, de conflito, quando na realidade é de buscar o entendimento. Tá? Então, a gente tem que buscar um planejamento, que fala em planejamento. Essa variável ambiental, já disse isso para eventos de Banco Mundial, de Banco Interamericano, ela tem que estar integrada no planejamento das políticas públicas. Porque dessa forma você coloca a transversalidade da sociedade. E entenda, o meio ambiente, eu estou fazendo aqui uma autocrítica para dentro, aqui para mim, não sei se tem mais gente aqui no meio ambiente assistindo isso aqui, funcionário público, né? Todo mundo aqui é do meio ambiente, porque a gente vive no meio ambiente, não é isso? Servidor público da área. Então, se entender de que a gente aqui não é adversário de ninguém, a gente aqui é parte da busca de solução do melhor negócio para todos, com essas 3 variáveis, né? E eu me lembro muito bem que o preconceito, inclusive, em relação ao urânio, muito forte, que ainda persiste de maneira geral, agora com essa crise que está acontecendo na Europa, é possível que nem esmoreça essa questão da produção energética, e queria que não tivesse produção de urânio na Bahia. Tanto que, já no INGAR, fizeram a contratação contra a minha vontade. Eu não fui consultado na época, eu era coordenador da área de monitoramento, contrataram uma empresa de São Paulo que até o resultado, para os senhores terem ideia, começaram a investigar a contaminação de vários poços que tinham na região. E induziram que a questão das contaminações, que eram naturais, pelas insurgências naturais de urânio que tinha lá, eram por causa da atividade minerária, quando não era. Inclusive, a empresa de São Paulo que fez isso, IPE, um órgão paraestatal ligado à universidade lá, ela se negou ao resultado, mesmo assim a gente publicou oficialmente, na direção da época, causando um problema sério de relacionamento nosso com outros órgãos. Daí a gente tem que ter cuidado quando a gente trata desses assuntos. Eu estou fazendo aqui a autocrítica relativa para vocês, e daí a importância estratégica de ter um planejamento, onde a variável ambiental entre, e água é uma das variáveis ambientais. Ou seja, eu tive que sair de Salvador, ir para a região lá, conversar com a comunidade rural lá, dizendo o seguinte: olha, é bom que tenha controle, e nós fizemos isso na época, dos poços sobre concentração de urânio, porque você pode perfurar um poço e encontrar uma anomalia, mas não significa que isso é causado pela atividade minerária, isso é causado pela natureza, porque naturalmente é uma área de cristalino, né? O poço pode perfurar uma área que tem urânio natural, isso a gente não tem como fazer, né? Como resolver isso, mas temos que acompanhar e monitorar. Ou seja, para não haver distorção, é importante que tenha um planejamento, e é importantíssimo isso, eu concordo plenamente, que uma das metas é que a gente tenha esse planejamento, um plano, como tem em outros estados, de mineração, porque acho que é uma área estratégica para a Bahia. E até porque o estado vai estar preparado para recepcionar, nesse caso, investimento em todas as variáveis, né? Então, eu queria concluir
agradecendo a oportunidade de estar aqui falando com vocês, né? E parabenizando pela apresentação, Edgar. E realmente a gente tem que caminhar nessa direção. As atividades econômicas têm que estar planejadas e estar no planejamento antes da execução. Valeu? Obrigado, estou aqui à disposição. Obrigado, Topázio. Paulo, você quer responder logo a questão? Tem algum comentário a fazer, Paulo? Eu só aplaudir. Concordo em gênero, número e grau. Muito boa a intervenção do Topázio. Ok. Ronald fez um sinal com a mão, não sei se ele queria pedir a palavra. Ok. Ronald, por favor. Ronald é da Casa Civil, economista e foi secretário de Planejamento. Bom dia a todos. Desculpa, eu estou meio gripado, mas tudo bem. Eu acho que a voz está saindo bem. Paulo, você é o responsável pela introdução mais clara da importância dos serviços no planejamento que a gente concebeu nos idos de 2006, na transição, quando estava fazendo o plano de governo de Wagner. Na época, inclusive, eu me dei conta de que, por sua influência, por conta da nossa pobreza de renda, por conta da nossa pobreza de capital, atividade de educação e saúde poderiam ser incluídas entre os serviços de exportação, na medida mesmo que tivesse qualidade para atrair pelo menos os vizinhos que podem atender essa coisa. De lá para cá, a gente incluiu isso, mas não aconteceu muita coisa, não. Ao contrário, por força de algumas variáveis que eu não vou aqui abordar para não distorcer o foco, o nosso ensino médio, por exemplo, e até o universitário, foi transferido para empresas externas, né? Então, houve uma desnacionalização das atividades do setor, das atividades no setor. Mas, enfim, então isso é a questão fundamental, bem como a sua abordagem sistêmica sobre a questão da importância do serviço federal, de como ele está articulado com tudo e com todos, e com planejamento, como o nosso amigo recentemente também sublinhou. Agora, eu queria dizer uma coisa. Eu acho que nós precisamos melhorar muito o nosso nível de planejamento aplicado. Ou seja, a gente tem que transcender essa discussão acadêmica, que é fundamental, é importantíssima, e transformar isso em plano de governo, plano de ação do governo. O que significa o quê? Significa que a gente vai analisar o minério e o Estado tem muito mais condições de fazer isso de forma planejada do que a iniciativa privada, na medida de identificar quais são as possibilidades de transformação, quais são as possibilidades de beneficiamento e depois de transformação daqueles minerais. E a partir daí desenvolver uma atividade de cooptação, identificação e cooptação de interessados da iniciativa privada para fazer o desenvolvimento dessas atividades. Isso seria um sublinhamento que eu faria, que está presente no Conselho. Colocou, mas eu sublinharia essa questão. Outra questão é que, apesar eu não vi uma crítica ao processo de tributação do setor. Aí não é sobre o setor, não. Aí é sobre a exportação em geral. Eu acho que as políticas de isenção para os produtos primários absoluta não é uma política correta, mesmo que haja a transferência de recursos da União para os estados, em alguns casos. Por quê? Porque, na realidade, tributo tem que ser a coisa equânime. E na medida em que a gente, não é você que está dizendo isso, que a gente ignora esse fato, e principalmente de um país como nós estamos voltando à macrocefalia do setor agropecuário no país, a gente acaba não tributando atividades mais dinâmicas.
E isso não está certo. A gente precisa ter uma revisão do sistema tributário que inclua, além das questões de cobrança sobre dividendos e sobre lucros, ter também uma política, e também sobre a escala de tributos de renda, ter também uma reflexão, fazer também uma reflexão sobre o imposto sobre os produtos primários. O que não significa vê-los perversamente, não. É apenas uma situação de análise educada dessa questão. Além disso, uma outra questão que eu gostaria de sugerir à reflexão é que quando a gente apresentou a ideia da FIOL, que saía da Baía de Todos os Santos em direção a Puerto Bayovar, no Peru, ali há controvérsias, não sei quem outro dia me corrigiu, disse que não era o Puerto Bayovar, que era um outro porto, não importa, o conceito é o conceito de são as rotas da seda, ou seja, a gente tem que pensar em importação e exportação. E com o desenvolvimento da tecnologia, desenvolvimento das soluções produtivas, que permite uma mudança do modo de produção, e a gente está com condições objetivas de chegar a um mundo voltado para o atendimento às necessidades humanas e mais feliz, a gente desenvolveu as forças produtivas a esse nível, só não está atendendo porque os sistemas existentes não estão preocupados com essa questão. A gente tem condições de não só pensar na importação para atender esses núcleos de produção em mineral, como também de exportação, ou seja, a gente tem condições de pensar a logística, a infraestrutura, as comunicações, de forma a permitir que blocos internos do país possam ser adensados. Porque com esse negócio de impressão tridimensional, produção, a gente pode diversificar muito a localização no desenvolvimento territorial da produção de coisas mais simples, que ainda estão concentradas. Ou seja, a gente tem que refletir o impacto dessa mudança tecnológica na escala produtiva de alguns setores. A possibilidade de diversificar territorialmente alguns setores da produção física. E, por último, do ponto de vista de serviços, né, a gente tem que ver a forma de fazer com que a qualidade, o planejamento da qualidade, consigam superar essa nossa ainda muito forte subdesenvolvimento, nossa pouca renda per capita e etc. Finalmente, para mim foi uma surpresa muito boa e grande a última pesquisa da educação aqui na Bahia, né, que ilustrou o fato de nós termos, na último levantamento, que foi publicado semana passada, né, um salto muito grande na eficiência e eficácia do ensino fundamental e médio na Bahia em relação aos outros estados. Isso significa que são coisas que demoram a aparecer e nem por isso a gente vai poder não prestar muita atenção nessas questões. Agora, finalmente, sobre a questão da participação da sociedade, sobre a participação da sociedade, eu queria dizer que ela não pode ser litúrgica, ela não pode ser um faz de conta que está consultando todo mundo. A gente tem que incentivar que as pessoas possam falar, dizer, contestar, falar em besteiras como as que eu estou falando agora, porque é só assim que a gente vai ter eficácia na discussão, só assim que a gente vai poder aprofundar os temas e perceber alternativas melhores do que outras. Porque se houver um sistema vertical de formulação do pensamento, essa política não dá certo. E eu já falei demais para quem está falando só de coisas periféricas. Mas muito obrigado pela oportunidade e gostei muito da apresentação. Ok, Ronald, obrigado. Bom, Ronald fez umas 5 ou 6 provocações, Paulo. O que é que você disse sobre isso? Excelentes. Eu queria
primeiro tentar corrigir, Ronald, com relação ao que não é o assunto, né? Que é a questão dos serviços sociais, né? da educação e saúde. Eu acho que nós avançamos enormemente, inclusive do ponto de vista econômico, Ronald. Né? Nós saímos de um estado que tinha uma universidade pública para um estado que tem várias universidades públicas, né? E localizadas estrategicamente. Com isso, e escolas técnicas também. Escolas técnicas também. Com isso, a gente criou polos de educação, cidades universitárias. Pequenas revoluções em Conquista, em Cachoeira, em Barreiras, em uma série de lugares. E atividade econômica, do mesmo jeito que, sobretudo agora na última gestão, fizemos com saúde, né? Com a multiplicação de hospitais, de policlínicas. Se você chegar em Itabuna, você vai descobrir que a principal unidade empregadora da cidade de Itabuna, o maior estabelecimento do ponto de vista do emprego, é um hospital. Isso é uma realidade totalmente século XXI, né, em qualquer lugar do mundo. A saúde é a principal atividade econômica na economia americana. Eu acho que deve ser maior até do que o complexo industrial militar. Né? Enfim, porque ainda que você tenha razão, a gente não é um exportador grande disso, certo? Nós substituímos importações. Né? As pessoas não têm mais necessidade de ir para São Paulo para fazer uma pós-graduação boa em várias áreas. Você não tem mais necessidade de ir para São Paulo para fazer uma determinada cirurgia no coração, que você faz aqui também. Né? Quando você faz lá, às vezes até melhor. Né? Porque houve também um processo de substituição de importações. Pois bem, isso na área da mineração também é possível e necessário. Né? O que eu estava falando é que tem certas áreas, e essa é uma delas, que tem que ser tratadas como áreas importantes para a segurança nacional. Quando a gente fala o Brasil precisa produzir suas próprias vacinas, certo? Isso não é uma frescura, isso não é uma ambição boba, isso é uma necessidade para a segurança nacional. Né? O que a gente viu agora na pandemia do Covid foi um país, né, com o histórico que tem na área, com entidades como a Fundação Oswaldo Cruz, né, Instituto Butantan, universidades como as que a gente tem, ser incapaz de produzir uma vacina sem deixar de contar com os insumos básicos chineses, no caso da Coronavac e outros. Né? Do mesmo jeito, nós precisamos ter produção de fertilizantes. Um país que é um dos grandes exportadores mundiais de grãos e outros produtos, não pode depender 100% da importação de fertilizantes. Isso não se sustenta do ponto de vista da segurança nacional, do mesmo jeito com relação a atividades de mineração. Então, nós precisamos ter um governo, evidentemente de saída do nível federal, que vá além do oba-oba neoliberal, tem que abrir, né? Tem que ter uma política industrial, uma política, repito, de segurança nacional, na indústria bélica, mas também na indústria de saúde, na mineração, etc, etc. Daí a importância de ter um Estado presente nessa área. Mas eu acho que tem que ser dividido, evidentemente, com o setor privado, porque o Estado não dá conta. Eu sou contra você ter um monopólio absoluto do petróleo. Não tem sentido. Né? Eu não sei como está a situação hoje, mas se você pegasse há 20 anos no Brasil, né, a Petrobras tinha furado 50 mil poços na sua história, o que era o número que os americanos furavam em um ano. Né? Então, nós temos um bilhão em poucos anos de investimento em pesquisa mineral,
mas apenas uma fração disso foi feita pela CBPM, que deve continuar fazendo. Né? Até porque, como o Ronald disse, o mercado é o mercado, então ele tem interesses bem específicos, interesses voláteis, interesses, né, outros. Né? E o Estado pode fazer uma pesquisa mineral que dê resultado, dê frutos, né, com outros objetivos, desenvolvimento regional, né, adensamento de cadeia, construção de uma malha que sustente uma ferrovia como a FIOL, uma espinha de peixe, como a gente diz, enfim. Né? Por exemplo, o que eu estou dizendo? Só o Estado pode dizer, olha, em função da carga que a gente precisa gerar para a FIOL, nós vamos priorizar a pesquisa mineral na área do entorno da FIOL. Só o Estado pode dizer isso. O setor privado não vai tomar essa iniciativa nunca. Né? O setor privado reage de outra forma. Ele reage como? Há uma demanda de grafita inatendida no mundo, né? O preço está subindo, vamos procurar onde tem grafita na Bahia, a partir, inclusive, dos arquivos, né, dos registros da CBPM, para a gente poder fazer uma pesquisa aí, e aí implantam um negócio de grafita, né, no sul da Bahia. Enfim, né? Mas o Estado só não dá conta. Né? A CBPM está longe de ter capacidade, gás, né, para responder à demanda e às necessidades da gente. Com relação à tributação, o problema, Ronald, é a concorrência. Né? O preço de boa parte desses produtos, que são commodities, que sobem em bolsa, né? A Austrália é a principal concorrente do Brasil no minério de ferro. Né? Nós temos concorrentes em várias áreas. Né? Então, o preço tem de saída, né? e a taxa de lucro das empresas tem que... Né? Esses bens eles flutuam muito, né? Até porque a demanda tende a ser concentrada. A China espirra, né? O setor fica resfriado. Né? O que eu acho, né? Mas aí é outra discussão também, não é exatamente essa, é que nós temos de reforçar no Brasil a tributação sobre a renda, sobre a alta renda, não é a tributação sobre a produção. Certo? Há 100 anos nós vivíamos num país em que tributava a importação e a exportação. Isso não é mais possível. Né? Nós evoluímos para um país baseado na tributação sobre a indústria, com IPI. Né? Isso não é possível. Mas, se você tributar a indústria, seja ela extrativa mineral, seja ela de transformação, você vai perder mercado. Porque a concorrência não tributa. Nós precisamos tributar a alta renda, classe média, né, e rico. E como fazer isso de uma forma bem simples e acho que atingindo o seu objetivo de saída? Tributando dividendo, meu irmão. Nós somos um dos 3 ou 4 países do mundo que não tributa dividendo. Todos os países quase no mundo tributam dividendos. Aqui tem esse negócio. E assim que os caras estão ganhando, ficando bilionário, trilionário, então, imposto de renda, tributação de dividendos, esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Então tem que deslocar, né, a tributação da produção e do consumo, né, que é uma tributação socialmente injusta, inclusive, além de ser economicamente incorreta, para uma tributação sobre a renda. Né? Como fazem os americanos, como fazem os europeus, como faz qualquer país civilizado. Né? É isso que a gente tem que fazer. Mas aí a batalha, meu irmão, levará um século, no mínimo. Finalmente, para terminar, por isso, Ronald, para a gente ter um espaço, né,
para o debate, para a discussão, é que está aí a proposta de criar sair de um fórum, né? um conselho consultivo, né, da área, do setor, que junte o Estado nos seus diversos níveis, federal, estadual, municipal, o setor privado, grandes empresas, o setor privado de médias empresas, de pequenas empresas, o garimpo, né, que é um setor importante, inclusive politicamente, né, além de social e economicamente, o meio ambiente, né, a área ambiental, a academia, né, as instituições de profissionais da área, né, geólogos, CREA, esse tipo de coisa, né, para que tenha um espaço que possa ser debatido a problemática do setor, né, que não é pequena, né, dado o impacto ambiental e social. Era isso. Ok, Paulo. A conversa está ótima, hein? Tem uma costura aí sendo feita muito interessante, né? Eu acho que tem uma maturidade muito grande na compreensão do processo de desenvolvimento articulado. Isso é muito bacana. Alguém mais quer fazer uma pergunta, um comentário? Bom, como a gente está se aproximando aí de 1h30, normalmente a gente procura não estender para além aí para não cansar muitas pessoas, e também tem outras atividades. Eu queria fazer uma questão. Muito motivado pela visão de Paulo, articulando a mineração com a questão industrial, pensando na cadeia logística também. Logo depois vem Ronald e expandiu isso para serviços, para educação, para saúde, não é? Também Topázio levantou a questão ambiental, que é extremamente importante. Portanto, nós fizemos aqui hoje um exercício já muito propício para que a gente possa, por exemplo, ir pensando nas propostas dos planos de mineração mais transversal, como o Paulo comentou, e também para a gente atender a uma preocupação sempre presente em Ronald sobre o planejamento aplicado. Um planejamento que tenha propostas concretas, que tenham apontamentos muito significativos para que possa orientar as políticas públicas, possa orientar as políticas de governo. É preciso que a gente saia só do pensamento mais abstrato, um pensamento mais de princípios, formulações mais genéricas, para ir para ações bastante concretas. Então, a pergunta que eu vou fazer para Paulo, que outras pessoas, Topázio, Ronald e outros quiserem também comentar, é o seguinte: nós estamos fazendo esse projeto do Pensar Bahia, usando essa plataforma colaborativa, que é uma maneira, uma alternativa de fazer um planejamento, um pensamento estratégico permanentemente. Não é? De fazer isso de maneira que você acompanhe a evolução do processo de desenvolvimento numa escala local, nacional e internacional, que você faça conectividade entre as ilhas de conhecimentos e também envolvam até lá a comunidade local, como a gente tem feito em alguns temas. Em alguns outros temas, a gente ainda tem uma dificuldade de fazer isso, mas a gente pode avançar. Então, eu queria já fazer um esforço aqui de um pensamento transversal de vários temas
e perguntar para vocês o seguinte: olha, nós temos acompanhado aí a discussão das ferrovias, dos projetos de logística, e eles parecem apontar para uma necessidade da gente fazer uma defesa muito forte da relação nossa, da Bahia, com o centro-sul do país, com o Nordeste e com o Centro-Oeste. Não é? Isso está parecendo muito claro. Ainda não vi divergências quanto a isso. Pode ter divergência de por onde você deve começar, mas essa divergência não existe. Então a pergunta que eu faço para você é a seguinte: olha, se a gente compreender o traçado dessas ferrovias, não é? Ligando a região de Salvador com o Sudeste e com o Nordeste, e também a relação tanto do Porto de Ilhéus e Itabuna, como os portos de Salvador com o Centro-Oeste e com o Norte, passando por Brumado, Jiquié, Caetité, Barreiras e também Juazeiro, nós vamos encontrar quase que um quadrilátero formando uma espécie de uma rótula de articulação desses fluxos na Bahia. Próximo desses quadriláteros, onde tem as maiores densidades de população, a presença maior de economias, etc., nós temos também as maiores áreas de mineração, não é? Que ao longo da ferrovia da VLI, não é? No sentido sul, nós temos também ao longo da FIOL no sentido oeste, e nós temos também próximo a Juazeiro, em Sobradinho, com as minérias de ferro que são importantes. Também nesse espaço territorial, nós temos as maiores cidades, polos, que concentram serviços e que podem contratar os serviços que o Ronald comentou, de universidades, centros de profissionais, etc. e tal, e uma série de outros serviços que é sempre comentado por Paulo. Então, eu pergunto se seria, digamos assim, factível a gente pensar que nós podíamos, digamos, aproveitar a densidade de infraestrutura, de investimentos, de população, de também muitas concentrações de empresas industriais e de serviços na macro-região de Salvador, e usar esta macro-região para adensá-la e fazer competição com outras macro-regiões que existem e estão se formando no Nordeste, Recife, ou no Centro-Sul, para que esta concentração de fluxos possa gerar capacidade da gente viabilizar ferrovias e também associar essas ferrovias com a criação de hubs logísticos para que a gente possa atrair investimentos em outras regiões do interior da Bahia, como, por exemplo, a opção de isso concentre e atraia investimentos para serviços e indústrias em Jiquié, o Brumado, em Caetité, o Caetité o Guanambi, em Barreiras e em Juazeiro. Será que esse é um pensamento estratégico espacial que conciliaria pensamentos estratégicos para logística, para mineração, para serviços, etc., e para atração de investimentos por o interior do Estado, adensar também algumas regiões do interior do Estado? É factível pensar nisso pelos diversos
diversas rodadas de discussão que a gente está fazendo. É uma pergunta aí para Paulo, mas se vocês quiserem responder, por favor, fique à vontade. Edgar, nós estamos indo do ponto de vista do valor de produção e do emprego, já fomos a essa altura, né, de uma economia industrial para uma economia de serviços. Então, a indústria continua mantendo sua importância na inovação tecnológica, no efeito multiplicador, ninguém discute isso, mas o setor dominante, né, é o setor de serviços e de saída o setor financeiro. E também as chamadas indústrias criativas, né? Nós estamos numa indústria de atenção, numa economia de atenção, que significa dizer que as grandes empresas são Facebook, né, Twitter, etc, etc. Enfim, onde é que eu quero chegar com isso? A economia industrial é uma economia que concentra espacialmente. A economia de serviços concentra muito e muito mais. Muito e muito mais. Você pegar a economia norte-americana em 3 dimensões, estão me ouvindo? Vamos estar fazendo assim? Você pegar um mapa da economia americana em 3 dimensões, você vai ver que ela está concentrada em 6 a 9 regiões metropolitanas. Isso é a economia americana. 1/3 da economia americana está em 6 regiões metropolitanas. Los Angeles, Nova York, né? Houston, Texas, né? Isso é a economia norte-americana. Então, a nossa economia, eu aposto nisso, vai continuar se concentrando em São Paulo. E vai continuar se concentrando depois de São Paulo, no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, em 3º lugar, já afastado. Para nós, o que vai acontecer é o seguinte: Salvador vai continuar tendo a importância que Salvador tem. Nós não vamos ser hub nacional jamais, ou pelo menos no horizonte aí de 100 anos ou 200 anos. Porque existe um negócio chamado economia de aglomeração. Quanto mais São Paulo cresce, mais São Paulo atrai. Existem as deseconomias de aglomeração, mas isso vai sendo superado. Né? E eu não estou falando de concentração de indústria, estou falando sobretudo de concentração de serviços. Então, eu acho que o nosso planejamento tem que levar isso em consideração. Nosso desenvolvimento. Felizmente, nós moramos na principal capital do norte e nordeste do país. Então, felizmente, é bom ser grande, é bom ter o tamanho que tem a economia da RMS. Agora, nós não seremos mais importantes do que isso. Um hub regional, cuja área de influência, né, pode ir um pouco para o oeste, um pouco mais para o nordeste, etc., mas tem essa limitação. Lembrar a você que, de saída do ponto de vista demográfico, nós estamos indo para uma estagnação populacional, você sabe disso, né? E até para uma diminuição da população a partir de 2035. É logo ali. 2035 é logo ali. Né? Já estamos há 13 anos de 2035. Né? Então, nós temos uma cidade de 4 milhões de habitantes, uma região metropolitana de 4 milhões de habitantes, que terá, daqui a 20 anos,
Na melhor das hipóteses, 4 milhões de habitantes. Essa é que é a realidade. Né? Eu acho que isso é de um lado. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. Né? De outro, nós precisamos trabalhar a logística não do ponto de vista do operador logístico. Isso é a minha briga em vários fóruns de discussão no Estado, inclusive na época do plano de governo. O que é que eu quero dizer com isso? Quero dizer com o seguinte: se você conectar a FIOL a Norte e Sul, certo? Nós vamos perder parte da carga para, digamos, para Itaqui, lá no Maranhão. Eu aposto nisso. E eu não vejo isso como um problema. Isso não é um problema. Né? Do ponto de vista de quem? Do ponto de vista do agronegócio do Oeste, da mineração baiana. Porque o objetivo com a integração ferroviária não é desenvolver o operador, é desenvolver a produção. Isso é que tem que botar na cabeça. Né? E eu vejo muito discurso assim, né? Nós temos que atrair a carga do Centro-Oeste para a Bahia. Bom, isso pode ser que aconteça, para parte da carga, né? Mas pode não acontecer para outra parte da carga. Né? Existe uma discussão. Itaqui está exportando grão para o mundo inteiro. Fica mais próximo da Europa, fica mais próximo dos Estados Unidos. Aí, outro dia eu estava numa discussão com um companheiro nosso, né, dizendo, rapaz, será que na hora que a gente ligar a FIOL a Norte e Sul, nós não vamos perder essa carga para um polo que já vai estar muito mais desenvolvido do que Ilhéus? Aí diz, não, mas você teria razão se fosse container. Como é graneleiro, não obrigatoriamente. Eu não sei, eu continuo com minhas dúvidas, né? Eu continuo, é um problema de custo ferroviário, custo de cabotagem, custo de transporte. O problema é que esse não é o ponto. Né? Hoje, a Bahia exporta soja por Paranaguá, Santos, Salvador, né? sei lá, Suape, provavelmente. Né? E isso vai continuar existindo no futuro. Espero que com menores custos logísticos e maior rentabilidade. Então, sair do enfoque do operador, o operador é fundamental, sem ele não existe negócio, ok? Mas o ponto de vista do Estado não pode ser só do operador. Tem que ser, né, do agronegócio, da mineração como um todo. Então, os chineses, quando olham para a nossa você sabe disso melhor que eu, para a nossa malha ferroviária, eles ficam chocados com o quê? Com a falta de integração, ok? Mas essa falta de integração, ela é uma faca de dois legumes, não é? Porque a integração, ela abre espaço para captura de carga, mas ela abre espaço também, e isso é o mais fundamental, para que o produtor possa optar. Ele tem escolhas, né? Por razões logísticas, ele pode mandar uma carga para Pecém, Suape ou Itaqui, né? Por razões de timing, né? De logística, ou ele pode mandar uma carga porque ela tem mais linha, porque tem mais frequência, ou ele pode mandar uma carga porque os custos são menores. Isso é o que é importante. Né? Como também a opção por um modal ou outro, né? Você pode também, num sistema completo e complexo, isso pode ser feito. Né? A terceira questão, eu falei demais, então, a economia vai ficar mais concentrada, a economia, do ponto de vista logístico, vai ficar assim também. Importante, no caso da mineração, voltando ao nosso ponto aqui, é o seguinte: a Bahia é grande exportadora de titânio, de ouro, de urânio, né, de ferro, etc. Aí tem uma diferença. Certo? A mineração, nós produzimos quase 50 bens minerais. Ok? Agora,
O ouro viaja de helicóptero e de avião. Certo? Uma grande empresa baiana produz 2,5 toneladas de ouro por ano. Né? Isso viaja de helicóptero e de avião. Ferro viaja obrigatoriamente, se a gente quiser ser competitivo, de ferrovia e navio graneleiro de grande tonelagem. Né? Outros bens minerais viajam na base de toneladas, centenas de quilos. Isso vai melhor de caminhão. Né? Então, mineração de urânio, né, também é vendido a quilo. Então, ouro é vendido ao grama, né? Pedras preciosas, que é um produto importante, vende em saquinho de grama também. Então, os impactos são diferenciados. O que eu estou querendo dizer? Para determinado tipo de atividade mineral, o fundamental é o aeroporto. Não é a ferrovia, é o aeroporto. Você tem um aeroporto conectado a Amsterdã, a Índia, né? Esse tipo de coisa. Só lembrando isso. Eu acho que eu tinha uma terceira coisa para falar, mas também não. O recado nós temos que baixar a bola, Edgar. Temos que baixar a bola, certo? Nós somos um estado na periferia de um país periférico. Então, vamos fazer um planejamento capaz de desenvolver isso aqui. Mas não dá. Só para fechar, minha briga com o pessoal da Usuporte, particularmente com o meu amigo Paulo Vila. Certo? Ele já baixou a bola, né? Mas é com hub nacional, hub continental em Salvador. Por quê, Paulo? Porque a Baía de Todos os Santos fica na Baía de Todos os Santos, tem água tranquila a maior parte do ano, grande calado, profundidade, melhor dizendo, tá. Bom, e a carga? A carga vai continuar concentrada entre São Paulo, na melhor das hipóteses, entre Vitória do Espírito Santo e Buenos Aires, do ponto de vista, né, do Oceano Atlântico. Né? Você tem a carga que o Brasil pode exportar está entre Vitória do Espírito Santo e Buenos Aires. Então, se você vai ser um empresário que vai investir num negócio portuário, você vai botar um porto, um superporto em Salvador, que fica a 4.000 quilômetros, né, de Buenos Aires e a 2.000 quilômetros de São Paulo. Não tem nenhum sentido isso. Nós temos que baixar a bola. O máximo que a gente pode ser aqui é o chamado porto de cabotagem bom, de transbordo, como se diz. A própria Usuporte já está reconhecendo isso. Não tem sentido em você falar hub. Né? E não vou nem discutir, Topazio, do ponto de vista ambiental. Eu não quero, né, um supercargueiro, né, maior de 400 metros dentro da Baía de Todos os Santos. Pela simples razão de que um supercargueiro desse, certo, leva tanta combustível, né, a menos que no futuro ele venha a ser elétrico, porque por enquanto ele funciona a óleo, né, e leva tanto óleo quanto um pequeno petroleiro. Então, se tem um acidente com um monstro desse dentro da Baía de Todos os Santos, nós vamos ficar sem Baía de Todos os Santos durante 50 ou 100 anos. 100 anos, exagero, mas uns 50 anos, um desastre ecológico desse. Né? Então tem que levar em consideração esse tipo de coisa. Já falei demais, Edgar. Preciso almoçar. Um abraço. Tranquilo. Nós lhe chamamos, nós lhe convidamos, foi para você falar mesmo. Alguém quer fazer algum comentário? Ronald. Você está com o microfone fechado, Ronald. Seu microfone. Quero sim. O Paulo apresentou algumas questões com clareza que necessitam mesmo serem conversar, que nós precisamos conversar a respeito.
Primeiro, eu queria dizer que qualquer que seja a proposta, ela não pode ser percebida como uma doutrina. Ou seja, quando eu me incluo entre os que acham que aquela proposta que a gente apresentou em 2007, da Bahia ser um portal nacional de articulação do Brasil com o mundo, não passou pela minha cabeça, mesmo naquela época, que isso seria de relevância mundial. Não, é a relevância que o Brasil tem, ou possa ter. Ou seja, nós somos um país mais periférico do que a Austrália, né? Ou seja, em relação ao mundo que produz, que consome, etc, etc. Então, tudo é relativo. É a primeira observação. A segunda é que eu acho que aquilo que o Paulo chama de impossibilidade histórica, eu acho que já está acontecendo. Apesar de não haver nenhuma política de desenvolvimento territorial que supere essa concentração em São Paulo, essa desconcentração está acontecendo, como é inevitável, porque as deseconomias de aglomeração são inevitáveis. E as possibilidades, mesmo que a nossa economia esteja sendo substituída por uma economia de serviços, e isso é verdade, o desenvolvimento da tecnologia está permitindo aquilo que eu me referi anteriormente, que é a possibilidade de diversificação territorial de algumas produções. E, de novo, sem doutrina. São possibilidades. E quando a gente pensa, aí uma concordância importante, a nossa ligação com a Norte-Sul, que é um investimento de concentração a favor do Sudeste, pode ter resultado num investimento a favor do Norte mesmo, como de fato, e está aqui. É uma coisa que está acontecendo. Mas assim como está aqui está acontecendo, a questão da ligação Norte-Sul rateia, apesar do conjunto de investimentos que foi feito nessa ferrovia e nesse sistema. E, por outro lado, tanto o Recife quanto o Fortaleza estão demonstrando, dentro do contexto que você está classificando e conceituando, possibilidade de sucesso. E eu reivindico apenas isso, uma possibilidade de sucesso para a Bahia de Todos os Santos, semelhantes ou melhores do que as de Recife e as de Fortaleza. Então, é tudo relativo. Então, nada de doutrina. Então, a gente tem aqui, de fato, na Bahia de Todos os Santos, condições excepcionais, ponderando aquele argumento que é impressionante de não botar aqui um cargueiro de quantas toneladas, Paulo? De não sei quantas mil toneladas, que é, de fato... 500 metros. Tem essa ideia, né, de que... Eu sei, eu estou concordando com você. Vão crescer infinitamente. É mentira. Nem os aviões vão crescer infinitamente, nem os cargueiros vão crescer infinitamente. Chega um ponto em que é contraproducente. Tem um cargueiro de 1 quilômetro de comprimento, isso é maluquice. A gente não tem um cargueiro de 1 quilômetro de comprimento. Eu um cargueiro de 1 quilômetro de comprimento. Eu dei vênia a essa sua argumentação exatamente porque eu concordo que é de fato uma coisa que tem que ser muito bem colocada. Mas assim como o nosso amigo colocou sobre o meio ambiente da mineração, isso não é doutrina, tem que avaliar a questão do impacto ambiental. Tem mesmo. O impacto ambiental tem mesmo e a gente tem que considerar coisas como essa. E por aí vai. Assim como eu continuo a favor da hidroeletricidade. Ou seja, eu sou a favor da energia hidrelétrica ainda, apesar de todos os impactos ambientais que tem. Então, a gente está tentando fazer com que as quedas não sejam tão altas, tá? Desenvolveu a questão da geração via tubos e não de quedas, e uma série de outras coisas mais. Isso são questões que precisam ser vistas com muita cautela e muito cuidado.
Então, eu queria apresentar o fato de que a gente tem um potencial que eu acho que não pode negligenciar, sem prejuízo do potencial fantástico que temos de desenvolvimento recreativo, turístico, ambiental da Baía de Todos os Santos. Como fazer isso? Vamos ver. Agora, não pode doutrinariamente ignorar isso. E eu acho que essa desconcentração em relação ao Sudeste, eu sou mais crítico, porque a gente tem, inclusive, que lutar contra duas coisas ideológicas. Uma delas é o consumismo, porque o consumismo leva ao esgotamento absoluto dos recursos naturais, se não houver, porque a gente está pensando em melhoria da qualidade de vida, está pensando em obter mais unidades de consumo para o maior número de pessoas. E, ao mesmo tempo, está pensando em que a gente não deve fomentar a imbecilidade daquele cara que acha que tem que ter diversos carros. É o pobre coitado. Alguém que definiu que pobre é aquele que precisa de mais. Então, um cara que precisa de muita coisa é um pobre coitado. É um pobre coitado. Enfim, então a gente tem que mexer na ideologia do sistema melhor, do mundo melhor, uma outra cabeça. Eu recomendo fortemente a leitura do discurso na ONU do presidente da Colômbia. Recomendo fortemente. Foi para mim uma surpresa fantástica. Enfim, essas coisas todas não aconteceram. Eu não estou ouvindo o Paulo bem. Eu também não. Eu queria fazer um comentário muito rápido, que eu vi que o tempo está acabando. É o seguinte, olha, a gente não precisa querer ser exatamente São Paulo, vamos dar um exemplo, mas a gente precisa ser um estado mais equânime, né, onde as pessoas tenham direito de maneira mais equânime à renda. Eu tive a oportunidade, 2 anos, de ir a Nebraska, nos Estados Unidos, né, no Alter for Food, e depois discutir com a Universidade de Nebraska questões da água. E eu passei uma vergonha alheia de que foi um grande agricultor da Bahia perguntar por que lá eles não têm reserva legal. E ele disse assim, não tem, mas é um erro nosso. Teve que ouvir isso, opa, ainda bem. Mas, por outro lado, lá ninguém tem mais do que 1.000 hectares de terra. Ou também do oeste da Bahia, ninguém tem mais de 1.000. E quem perguntou tem quase 100 mil ou 100 mil. Então, essa é uma questão a ser discutida, ou seja, você tem que ter uma melhor distribuição de renda. E por último, eu fiz economia, mas optei por engenharia, eu fiz as duas. Economia na Católica, engenharia na Federal, queria trabalhar com meio ambiente, vim logo para meio ambiente logo em seguida, mas economia era sempre meu hobby, mas eu não estou muito atualizado sobre isso não. Mas o que me chamou muita atenção nessa pandemia é que muita gente de SUV nos Estados Unidos em fila para receber cesta básica. Vamos refletir sobre isso. Concordo com o que você colocou. Não precisamos ter 1, 2, 3 carros, não. Para quê, né? E, olha, Baía de Todos Santos, eu trabalhei também aqui com modelagem dela, 10 metros, médio de profundidade. Ela não tem essa grande capacidade de receber megas cargueiros, não. E a gente tem que ver qual é a vocação real dela. É isso que a gente tem que discutir. É mais discussão para outros dias. Valeu, obrigado, hein? Bom, gente, a discussão chegou num nível assim excelente, que eu acho que nós já temos uma certa maturidade para uma série de informações que nós obtivemos aí, 20 e poucas rodadas de discussão que nós tivemos já, e na sexta-feira agora a gente vai receber um resultado de um estudo feito sobre o carregamento de ferrovias na Bahia. A CBPM fez a contratação da Fundação Dom Cabral e eles vão entregar na sexta-feira o resultado, o primeiro relatório com os resultados de estudo de viabilidade. Eu acho que nós já estamos num grau de maturidade para começar a pensar as coisas bem articuladas, analisar, digamos assim, com muito cuidado. Eu acho que Ronald levantou uma expressão aí muito boa. Olha, nós precisamos incrementar esse processo de discussão, de planejamento, para a gente ir refletindo sobre as possibilidades, né? Agora, Paulo Vila me manda aqui agora
dois investimentos que estão acontecendo no Porto de Suape, em Recife, que reforça muito essa ideia de que os caras estão preparados para virar um hub do Nordeste. A Maersk, que é a maior empresa de contêineres de logística, está fazendo um investimento aqui fortíssimo lá em Suape, e Suape acaba de receber também um investimento em um terminal de 1,5 bilhão para mineração. Repare, a questão é que nós estamos sendo bypassados, a Bahia, enquanto possibilidade de ser uma periferia do Sudeste, com essa expansão que o Sudeste está tendo, que alguns sinais mostram, como os estudos de logística do PNL, agora de dezembro passado, mostra a possibilidade entre as 9 alternativas que eles levantaram, 8 dão prioridade à ligação leste-oeste pela Bahia. Tá certo? Um sinal dos tempos, porque no tempo de Fernando Henrique, a ligação... Em 2007. Hein? Propusemos com prioridade em 2007. Pois é, mas no tempo de Fernando Henrique, o Nordeste era para ter frutas e turismo, lembra? Logística, nada. Já no tempo de Lula, ele já fez um apontamento muito forte na direção de Pernambuco, como hub logístico do Nordeste. Agora, já tem sinalizações muito claras de que o mercado já está começando a apontar para a Bahia. Essas coisas a gente precisa analisar, e eu acho que nós podíamos já começar a fazer as próximas rodadas muito mais já apontando nessa direção. A gente ter convidados que a gente possa, além de vocês, evidentemente, que são pensadores nos temas, que a gente pudesse começar a fazer convergências, levantar alternativas e começar a medir isso de forma bastante racional e com a identificação do pensamento dos empresários, dos investidores, inclusive dos chineses. Eles podem ter também pensamentos que possam nos ajudar a refletir sobre isso. Gente, são 12 horas, nós temos 2 horas, o pessoal começa já a sair, e eu acho que a gente podia refletir sobre uma próxima rodada aí que já possa convergir sobre esses temas, e deixaria aí, eu acho que Paulo, para fazer as observações finais, porque nós chamamos ele aqui foi para falar também, né? Mas é bom a gente refletir sobre essas coisas que foram faladas também por Ronald, por Topaz. Eu ia finalizar dizendo só 2 coisas, Edgar. Uma delas é uma provocação. Veja bem, não me entendam mal, né? Eu sou totalmente a favor do desenvolvimento do Estado, né? E com uma melhor distribuição de renda, né? O que eu chamo a atenção, eu usei a expressão vamos baixar a bola, mas é no sentido seguinte: nem tudo no mundo é mudança, muita coisa no mundo é permanência. Então, a Igreja Católica está aí há 2000 anos, ou quase isso. Não é verdade? Salvador é a capital, né, da Bahia há 500 anos. Não vai deixar de ser daqui a 100 anos. A menos que nosso amigo tome o poder, e aquele amigo lá da universidade tome o poder, se amarra para a Chapada Diamantina. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer, muito provavelmente, né? Então, existe muita permanência, e a gente tem que fazer, né, pensar o planejamento
não somente do ponto de vista da mudança, mas também do ponto de vista de que permanece, né? De que se retroalimenta. Né? É isso que eu estou chamando a atenção, para saber, né, qual é o nosso lugar, né, no espaço e no planeta. Né? Só isso. Né? A provocação, Edgar, eu espero que você tire algumas análises, proponha pelo menos algumas publicações, análise de dados, esse tipo de coisa. Estou vendo agora está com serviços, né, ambientais, né? Maravilha. Fazer uma provocação para esse tema, né, mineroindústria, né? Ver se não se lança um edital com essa temática. E a gente pode juntar não somente o pessoal de economia, né, e da área social, da área ambiental também, com o pessoal da geologia, né, para publicar. Né, o pessoal que trabalha mais nessa área técnica, de engenharia de minas também. Né. Aí tem que dar um caminho, né, e aí a gente aqui na SDE poderia fazer, né, essa ponte, né, com esse pessoal. Né. Escrever sobre os negócios que estão acontecendo, quais são os problemas dos negócios, né? Conflito socioambiental, etc. É uma temática que eu acho interessante, puxando a brasa para a minha sardinha. Né? E dizer que acho que eu vou ter que lhe ver daqui a 48 horas de novo, Edgar. Tem um evento aí, né? Lançamento do Caderno Executivo de Projetos da SEI, né? E eu acabo de ser nomeado representante do SDE, aí, que é depois da manhã, né? Quinta-feira, às 3 da tarde, eu lhe vejo de novo hoje. Um abraço. Ok. Paulo, muito obrigado pela sua atenção, pela sua presença, sempre você brilhante nas suas colocações. E eu quero dizer para você o seguinte, no projeto Pensar Bahia, juntando gestores públicos com pesquisadores de universidade, nós já temos 134 colaboradores que estão participando das rodadas. Isso é um peso significativo de pensamento estratégico, de reflexão, que a gente precisa ampliar ainda mais, mas começar também a focar em alguns pensamentos com repercussão territorial. Acho que isso é importante. E agradeço a vocês todos que estão presentes aqui. Um abraço, Ronald. Um abraço, obrigado pelo convite. Um abraço para o Márcio, Ronald e a galera toda aqui da SEI que está presente também. Tchau, tchau, gente. Valeu. Muito bom.